Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso RotaryCast. Esse é um programa novidade deste ano Rotário 24-25, que tem como lema a magia do Rotary. E quem sou eu? A governadora do Distrito 4670, Rosana Opitz, que estou à disposição para todos que estiverem nos assistindo. E passo a palavra para o nosso querido Werneck para fazer a sua apresentação. Bom, eu sou Eduardo Werneck, também do Rotary. Fiz 50 anos de Rotary agora recentemente. 50 anos? 50 anos. Mas... Bem vivido. Pô, que legal. Comecei longe lá. Jubilado já? Passei por alguns clubes, alguns distritos, e agora estamos aqui na São Leopoldo do Leste, e agora ajudando a governadora Rosana nesse novo empreendimento, né, que é o RotaryCast, que é o podcast do Rotary, do Distrito 4670, e dirigido não só aos rotarianos do distrito, mas aos rotarianos de todos os distritos do Brasil, e não rotarianos também que estejam aqui passando para nos assistir, para ver os nossos cortes. Estamos nos adequando aos tempos sempre, porque o Rotary não para. O Rotary todo ano, a cada ano, há 120 anos, que vai comemorar o ano que vem, em fevereiro, é assim, é sempre para frente. Nós somos aproximadamente 1.200.000 associados no mundo, praticamente um universo de líderes comunitários à disposição do servir. E temos hoje como convidado o nosso coordenador do Colégio de Governadores, que para muitos pode parecer não entendível, mas o governador Miguel vai nos colocar esse assunto para deixar no entendimento de todos que estão assistindo. Governador Miguel, com a palavra. Sim. Olá, meu nome é Miguel Dias. É uma grande sensação estar aqui com a governadora Rosana Opitz, governador Werneck, participando desse RotaryCast. Podcast Rotary. A gente vê então, nas redes sociais, é uma nova forma de comunicação. Aliás, diga-se passagem, né? É importante que se diga isso. Durante muitos anos, o Rotary ele não atuou diretamente nas questões publicitárias. Ele tinha aquela questão da fraternidade cristã, o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo, mas não podemos deixar de nos atualizarmos, né? O Rotary tem se atualizado através do tempo, desde 1905, vem vindo, e passou-se, e hoje nós vivemos a nova era, que é da comunicação instantânea. Veja que as coisas acontecem hoje no mundo, imediatamente, em questão de segundos, a gente já sabe, em qualquer lugar do mundo, o que está acontecendo. Então, é uma grande satisfação. Então, eu sou governador 2020-2021 do Rotary International, do mesmo distrito, 4670, da governadora Rosana Opitz e do Werneck. E já deu uma deixa aqui para mim falar a questão do Colégio de Governadores. Pode se perguntar, e não só rotarianos como rotarianos, perguntar, mas o que é o Colégio de Governadores? É uma escolinha que o pessoal lá se reúne de vez em quando? Não, o Colégio de Governadores ele é formado por todos os ex-governadores que ainda continuam frequentando os Rotary Clubs na qualidade de associado representativo, né? E que permanecem ativos, atuando. Então, todos os ex-governadores. E também agrega também, no seu quadro do Colégio de Governadores, os futuros governadores, aqueles que já estão eleitos e indicados para as futuras gestões. Então, nós temos a governadora Rosana Opitz, que já está no seu Rotary em exercício, mas já temos já o próximo governador 25-26, que é o Silvio, e 26-27, que é a governadora Ângela. Então, assim, e que os governadores são oriundos de vários clubes. Por exemplo, a governadora Rosana Opitz é do Rotary Clube Novo Hamburgo, Inclusão. O governador Werneck é do São Leopoldo do Leste. E eu, atualmente, sou do Rotary Clube de Sapucaí do Sul. Já estive no Rotary Clube Canoa Industrial e me transferi para o Rotary Clube de Sapucaí do Sul para fazer uma prospecção de novos associados. Então, o Colégio de Governadores do nosso distrito hoje é composto por 25 membros. 25 membros. E nós temos lá várias faixas etárias. Os jovens há mais tempo. E a grande alegria que nós temos com o nosso decano, o governador Ari Verlang, que compõe os nossos governadores,
é um cidadão com 94 anos de idade. De Gramado da Serra. De Gramado né? da Serra, é. E se vai falar para ele, quer ficar o governador, quer ficar um associado honorário, que é outro modelo, ele diz, não mesmo, ele quer continuar sendo E frequente, em nossas reuniões. E tal. Eu não quero estar aposentado. Eu sou notariano, E Miguel, eu acho que é quero interessante continuar também falar, não só na composição, né, mas qual o objetivo do colégio, né? Claro, não tem dúvida nenhuma. Bom, nós temos aqui a vereadora Rosana Pizzi, para ter uma ideia, é a nossa presidente de honra. Então, todo governador em exercício, ele compõe, claro, o quadro dos nossos governadores, do Colégio de Governadores, mas numa qualidade diferenciada. Porque, em geral, é o governador em exercício que aciona o Colégio de Governadores para quê? Surge uma questão de ordem, uma questão que ela gostaria de tirar uma dúvida, que tenha... Pedir uma sugestão da experiência. Sugestão, então, o que é o Colégio de Governadores? Ele tem, claro, ele é representativo, ele representa, vai nos clubes, aquele negócio todo, mas ele também é um órgão de assessoramento. É um conhecimento acumulado isso, ali. O governador Verlang, eu não sei que ano que ele foi governador. 96, 97, não me falha a memória? Então nós estamos falando 86, 87, nós estamos falando de 30 anos. 30 anos de experiência que tem dentro do colégio. Experiência. Né? E essa experiência não se perde, porque depois que ele fez a governadoria, ele continua frequentando e continua... Aí depois, alguns dos nossos governadores, depois de passar pela governadora, pode acontecer com a Rosane, logo em seguida, eles exercem outros cargos de Rotary. Alguns chegam a diretor. Outros chegam a diretor, outros são chamados a representar também os presidentes de Rotary International nas nossas conferências de Rotary que nós vamos, de repente, falar mais adiante. Então, o Colégio de Governadores ele tem esse aspecto de assessoramento, de aconselhamento, ou seja, quando há uma questão de ordem, a governadora do ano aciona, nos reunimos ou ajudamos em determinados assuntos que ele entender necessário. Essa é a disposição. E nós temos governadores de outros distritos também, né? Que serviram em outros distritos e hoje estão aqui e trazem também a sua experiência. Nós temos, no nosso caso, nós temos 3 governadores que vieram de outro distrito. E o meu caso, que passei por 5 ou 6. Que já esteve em outro. Nós temos governador que veio lá da Paraíba, outro veio da Bahia, e outro que veio aqui do Rio Grande do Sul, que é do distrito 4660, também aqui do Rio Grande do Sul, e que hoje congrega o nosso Colégio de Governadores. Eu quero dar uma explicação bem rápida, qual é o objetivo desse ano rotário. Equilibrar o conhecimento tanto dos rotarianos que estão entrando, porque nós temos muitos novos rotarianos que fazem parte dos clubes, e para deixar mais ou menos uma aprendizagem, que a gente está sempre aprendendo, para deixar equilibrado. Então, nós optamos de usar a escolha do convidado por uma hierarquia lógica. A governadoria, o Colégio de Governadores, depois nós temos representantes de clubes e depois também podemos trazer participantes da nossa própria equipe distrital para esclarecer um pouco mais como é que funciona o nosso distrito e qual as escolhas que fizemos para tocar adiante esse ano rotário que tem o lema A Magia do Rotary. Um lema positivo, um lema de reconstrução, um lema de construção e de aprendizagem. E que não tem nada com mágica, né? E não tem nada a ver com mágica. A mágica propriamente dita, que é ela ilusória, que é a de ilusionismo. Não, ela é de fatos concretos. É uma magia... É aquela que já acontece, aquela que você vê e não tem pirotecnia para tentar, burlar uma situação. Não, ela apresenta o Rotary nas suas diversas ações, ou seja, pessoas e ações atuando diretamente nas suas comunidades, né? E se conseguirmos, também traremos diretores de Rotary e, quiçá, de repente, até o nosso presidente 2526, que será um brasileiro de Santo André, para também ele passar a sua mensagem, que é importante a gente conhecer essa hierarquia, essa construção toda, que é uma organização fantástica. E ver o que se faz pelo mundo afora, né? O que o Rotary está fazendo no pelo mundo mundo afora. todo. É estruturada, né? O Rotary é estruturado. Às vezes as pessoas sempre pensam, o que é o Rotary? Bom, o Rotary é uma organização. Então, por ser organização, o próprio nome já diz. Ela tem uma estrutura, ela tem o presidente do Rotary International, tem o diretor que é uma liderança e dirigente para determinados área territorial, tem os governadores e os clubes têm os seus presidentes de clube, que tem também a sua organização, que tem tesouraria, que tem o responsável pela administração, ou seja, a instituição ela é estruturada. E a governadora, ela
faz parte dessa estrutura. É representante do Rotary International, do seu presidente aqui, no caso, no Distrito 4060, ela representa o presidente de Rotary International, a presidente, no caso, esse ano, né? E a saber também que no Rio Grande do Sul nós temos 5 distritos. Um desses distritos é o nosso. E nessa composição distrital, nós temos 5 governadores, 4 mulheres e um homem fazendo essa composição. Nós somos muito unidos e a gente está procurando se resolver também sobre todas as questões para se igualizar também nas suas proposições. E é muito importante que todos saibam que qualquer voluntário que já tem aquela semente do ideal de servir, que tem vontade de participar de Rotary, que já conhece o Rotary de alguma forma, que venha procurar um clube do nosso distrito. Nós temos hoje 56 clubes em aproximadamente 31 municípios, e é fácil porque nós vamos deixar no final também o nosso contato da sede para virem os interessados a conhecer um clube de Rotary. Isso é importante. Acho que é bom lembrar também que no site do Rotary, né, o rotary.org, tem uma área também para quem quiser conhecer um pouquinho, e tem uma área ali para a pessoa dizer que gostaria de ser rotariano e pode preencher ali, e aquilo ali vai ser dirigido ao clube mais próximo da sua região. E lembrando, né, Rosana, que a gente falou aqui nos 5 distritos, em seguida vai aparecer o mapinha das regiões, mostrando onde é que ficam as regiões do Rio Grande do Sul. E o nosso é o menor em área, né? Não, esse não é dos 5 distritos, esse é do nosso... dos nossos clubes. Aqui contém os municípios que compõem a área territorial do Distrito 4.670. Então, aqui, o que se vê aqui é a área territorial que compõe o distrito. Mas tem outro mapa também, que é o mapa do Rio Grande do Sul, com os respectivos a divisão territorial. Distritos, né? Eu acho que o nosso é o menor em área, mas talvez concentre a maior população. Não tem dúvida nenhuma disso. Até porque tem parte da capital que aqui. É Porto Alegre, a região metropolitana. Não tem dúvida. A maior área tem população, não tem dúvida nenhuma disso. Ou seja, tem uma gama aí estruturado nesse sentido aí, cada município desses aí. E basta dizer assim, cada município... Por exemplo, tem municípios aqui São Leopoldo é um exemplo disso, tem municípios que tem mais de um clube. Não é exatamente... Não se trata assim, você que está me escutando aí, você pensa assim, cada município é um Rotary Club? Não, cada município não é um Rotary Club. Cada município pode ter mais de um clube. Se inicia lá Rotary Clube Sapucaia do Sul, que poderá ter mais de um clube. São Leopoldo tem 4 clubes. Novo Hamburgo tem 6 clubes, quer dizer. Então, já tivemos 5 aqui em São Leopoldo. Pois é, então. Cachoeirinha tem 3. Isso. Osório tem 2. Pois é, isso. Canela tem 2. Gramado tem 3. Então, sabe que nem sempre foi assim, né? No início, se não me engano, até os anos aí de 1940, década de 1940, o Rotary só permitia um clube em cada cidade, exatamente para concentrar os esforços. Claro. E isso gerava muito questionamento, porque hoje já está mais flexível, né? Mas antigamente o Rotary só poderia ter um sócio de cada profissão. Atividade profissional. Então você tinha um médico, um engenheiro, um advogado. E quando você sai para um âmbito de uma cidade, você tinha muita gente que ficava de fora. Quando fui admitido em Rotary, essa questão da profissão é chamada tal de classificação. Classificação profissional. Hoje nós podemos ter Rotarys clubes das mais diferenciadas atividades. Nós temos de motociclistas, de enólogos no Brasil, pode ter... Os clubes temáticos, né? Os clubes temáticos, exatamente. E por interesse, qual o motivo? Porque o rotariano voluntário, num grupo, ele precisa se sentir afeto, ele precisa se sentir bem entre, e ele vai se sentir muito melhor porque a conversa é a mesma. Quando tu reúne como uma conversa de boteco, né? Eu costumo dizer assim que o clube por si só, ele é a atividade meio.
E atividade de fim é a realização dos nossos projetos, né? Sim, né? Tem aquela frase que diz assim, os fins justificam os meios, né? Os fins justificam... No nosso caso aqui, eu inverti, digo, o clube é o meio, ou seja, agora por ser o clube ambiental, o clube temático, se você gosta de atuar na área ambiental, eu sou voltado para reúne um grupo de pessoas que são voltadas para a área ambiental, para atividades da área do meio ambiente, que é um dos enfoques de Rota Internacional. Você reúne esse pessoal, tem o clube e você atua diretamente naquilo que você se especializou e que gosta. É nesse sentido que o governador está falando, na questão do clube temático. Né? É exemplo do próprio clube a qual eu pertenço, que fui uma das fundadoras, né? Entre os 20 outros, que é um clube com causa. Nós optamos de trabalhar com a causa da inclusão. Então, nós temos um grupo afim e as nossas atividades são direcionadas para essas questões de inclusão, de uma maneira geral, claro. Assim como outros clubes podem ter. Porque esse entendimento do Rotary Internacional é tão importante porque ele percebeu que as pessoas reunidas com o mesmo objetivo, os resultados do Rotary são maiores, inclusive, na sociedade, é mais reconhecido. E esses clubes, mas 3 clubes tradicionais numa cidade, não percebemos que os projetos são diferenciados. Claro. Um respeita o trabalho do outro e um coopera com o trabalho do outro. Cada clube acaba tendo a sua própria identidade. Exatamente. Né? Embora todos tenham um objetivo maior, né? O ideal de servir é o mesmo. O ideal é o mesmo. O ideal de servir é o mesmo. Que não está só no Rotary, inclusive. Né? Mas o Rotary acaba aglutinando, né, pessoas mais ou menos com a mesma visão, com o objetivo. E acho que é interessante a gente falar também, quer dizer, que quem ingressa no Rotary não ingressa só para trabalhar, né? Quer dizer, por que faz uma pessoa ficar 50 anos num clube? Ou no Rotary, né, em vários clubes? A gente se muda de cidade e vai atrás onde é que tem um Rotary para participar. É um ambiente que você encontra ali também, né? Então, a pessoa, quem tem uma determinada profissão, um engenheiro, que normalmente na sua vida, dependendo do círculo onde vive, você acaba convivendo só com pessoas da mesma área, né? E quando você está dentro de um clube de Rotary, você acaba conhecendo outras pessoas de outras atividades, então você tem uma troca muito maior ali dentro, networking, que acaba gerando depois, né, resultando numa prestação de serviço, que cada um, na sua atividade ou na sua roda de conhecidos, acaba trazendo oportunidades de prestação de serviço, né, de voluntariado. Aliás, um dos motivos de que ocorreu a fundação de Rotary em 1905 foi essa situação. O primeiro, o congressamento através da amizade, que nós chamamos de companheirismo de Rotary, né? E o segundo, a questão do fomento das atividades profissionais, a troca de ideias. Naquele início, inclusive, se incentivava os rotarianos a trocar serviços, né? Então, você precisava de um advogado, a buscar um advogado dentro do ciclo do Rotary, né? E se chegava, os clubes tinham inclusive uma pessoa para tomar nota de quem fez negócio com quem, que era para incentivar aquilo ali. E ao longo do tempo isso aí acabou mudando, mas com uma ênfase de que era o código de ética, né, do Rotary, que não se dava desconto porque era um rotariano. Aliás, a ética de passagem é um dos princípios de Rotary, né? É um princípio que não tem fim. Um princípio que não pode ter fim, que é uma frase criada por um rotariano do Rio de Janeiro, o Haroldo. Mas então se incentivava essa troca não era troca de favores, era troca de serviços, né? O que hoje se traduz é os contatos. Os contatos. Mas, Miguel, contato. O interessante é que, né, com essa troca de serviços, assim, se você acabava, que você está recebendo no seu negócio, na sua loja, um outro rotariano, um outro colega ali de convívio, que a pessoa, você tem um tratamento diferente, né? E o pessoal acabou descobrindo que esse tratamento diferente tinha um retorno maior. Então eles começaram a ver que esse tratamento não só o rotariano merecia, mas todos os clientes. Na verdade, assim, quando você é admitido em Rotary, o governador está aqui, o governador, cada vez que vai numa reunião e participa lá e tem um ato solene de admissão do novo associado,
ela vai lá e coloca o distintivo de rota internacional na lapela, a pessoa que passa a ser identificada a partir dali como rotariano. Essa pessoa usa diariamente. E quando ele viaja, ele vai com esse distintivo, né? E em qualquer lugar que ele estiver, ele é identificado, é bem recebido. Tem até uma frase que o pessoal diz aí agora, assim, que se a pessoa fosse identificada lá no filme O Terminal, ele não teria ficado todo o tempo lá no aeroporto, porque o roteiro não fica perdido no aeroporto, né? Não se perde, não se perde, não fica lá. Então, ia achar alguém que levasse uso para distintivo, casa. Então é o grau de credibilidade que a instituição oferece junto à sociedade, né? Você sabe uma curiosidade que talvez pouca gente sabe, que essa questão da ética que a gente falou, do código de ética, lá nos inícios, quando começou a acontecer essa troca de conhecimento nas conferências distritais, nas convenções anuais, se criava espaços onde se reuniam os rotarianos de mesma profissão para criar os códigos de éticas das suas profissões. Isso aqui nós estamos falando dos anos 1920, 1930. Sim. Então, muitos rotarianos criaram os códigos de ética de suas profissões ali naquelas convenções mundiais. Né? E tem mais, para quem não é rotariano, se identifica fácil se o município tem clube de Rotary, é por um marco rotário na entrada principal, normalmente, de uma cidade. E para os rotarianos também serve de uma identificação que naquele município existem clubes de Rotary e que facilita a vida de quem está em trânsito. Não tem dúvida. Inclusive, diga-se de passagem, os prefeitos eles incentivam que o clube de rota faça esse maquilhado, até porque tem que ter uma autorização municipal. Então, coloca na entrada da cidade, ou na praça principal de maior movimentação. Esse marco-rotário é interessante, porque ele é o distintivo que a gente carrega na lapela, é simbolizado ali, né, que a roda. Há um tempo atrás era a roda denteada, agora é a roda rotária. E essa engrenagem, pessoal, eu já falei isso. Essa que o Miguel tem no peito ali. Vai passar agora aqui do Rotary, aqui, essa engrenagem, que foi atualizada em 2013. A outra. Até 2013 era só essa roda denteada, que aqui o fundo era em azul, as palavras e tal, e depois, em 2013, através do nosso Conselho de Legislação, ele foi atualizando e inseriu a palavra Rotary. Inseriu a palavra Rotary para facilitar a identificação. E claro que agora os monumentos, ou o monumento das cidades, aí essa que identifica, já estão se atualizando. Tem alguns clubes mais modernos, quando vão fazer os seus marcos rotários na sua cidade, já fazem inserindo a palavra Rotary. Mas assim, então, normalmente as pessoas perguntam, mas o que é aquele negócio todo? Ela simboliza 24 horas do dia, né? Eu costumo dizer assim, que essas 24 horas do dia, ela simboliza da seguinte forma. Quando um clube está encerrando essa reunião, tem outro clube no mundo, tem outro iniciando. Então, isso não para, como diz o governo, não para. Quando tem estou encerrando. O encerramento lá em geral, nós temos o sino, aí o presidente do clube lá encerra a reunião do Rotary, aquele negócio todo. Tem outro batendo o sino para começar. Então, essa coisa é assim, então esse símbolo. E, como disse a governadora, identifica que existe um Rotary Club naquela cidade. E para o prefeito, é um orgulho dele poder participar da inauguração, porque isso traz um diferencial para o município dele. Porque sabe que tem pessoas ali, empresários, comerciantes, profissionais liberais, e agora também os nossos líderes comunitários, que participam de ações de Rotary, e para ele é onde o Rotary não faz o papel do Estado. Ela apoia, né? Ele apoia, não faz papel, não vai. Complemento. É aquilo. Até os prefeitos dizem assim, aonde a gente não pode, a questão de licitação, não sei o que mais, aí vem o Rotary e nos ajuda, né? E é dessa forma que a gente atua, né? Com vários. Inclusive tem vários prefeitos rotarianos, né? Isso, prefeitos, governadores. No nosso distrito nós temos 4 prefeitos rotarianos e 11 vereadores. 11 vereadores. Mas a questão do Rotary é política? Não tem. São pessoas. São cidadãos, né? Da sociedade. Que participam da vida pública e política, inclusive, né? E é bom a gente saber que tem um rotariano na política porque ele tem uma formação ética, né? Que tem um olhar diferenciado para as coisas. Né? Não tem dúvida nenhuma. Assim como também em Rotary, e já aconteceu em alguns clubes, um erro de identificação, achando que tenha vínculos
religiosos. E não tem, absolutamente, nem religioso, nem político. Todos os credos, todas as crenças. Isso é todas muito as raças, importante. todas as raças e todas as crenças, né? Exatamente. Inclusive, isso é uma importante. época, o Rotary não era bem visto pela igreja, né? E não só não visto, como os católicos eram proibidos de participar de Rotary, né? Até, se não me engano, o Papa, quem acabou com isso foi o Papa Pio XII, se não me engano. Bota tempo, né? E bota tempo. E hoje nós temos um Papa que é rotariano honorário lá do Rotary Club de Buenos Aires, né? Então, o Rotary já passou por muita coisa. O Rotary, desde 1905, já se escreve sobre isso, o Rotary passou por conflitos econômicos, pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, conflitos econômicos e sociais, pela depressão econômica. E estamos aí, o Rotary não parou. Depois disso, inclusive, o Rotary participou também da Carta das Nações Unidas, né, dos Direitos Humanos. Sim. Foi chamado, teve muitos rotarianos que participaram da mesa da elaboração da Carta dos Direitos Humanos. Eles participaram não só, que muitos dos delegados que vieram para fazer a Carta Constitutiva da ONU eram rotarianos. E o Rotary participou também como apoio durante essa convenção, ou sei lá o nome de criação, como a Unesco também partiu do interesse de um movimento do Rotary durante a Segunda Guerra, de criar uma coisa assim para que não houvesse outra guerra, né? Então, e outra coisa também. Essa coisa que a gente vai conversando, hein? Eu pesquisei muito, muito, não é de graça, né? Que não tem o Bolsos pela Paz, né? Eu pesquisei muito sobre Rotary. o Rotary, você acaba buscando em jornais antigos, uma coisa assim, e você vai sabendo, descobrindo outras coisas. Você sabe por que hoje se ensina inglês nas escolas? Uma coisa que se observou durante a guerra era a dificuldade de comunicação. Então, quando houve essas reuniões de onde surgiu depois a Unesco, uma das resoluções era que as escolas, que todos os países tivessem o ensino de uma outra língua e que se convencionou depois do inglês. Eu estudei na minha escola, tinha o francês e tinha o inglês. Eu resolvi estudar francês. Mas me pergunta para mim o que eu sei de francês. Sabe, Gil? Aí é outra história. E o Rotary ele é tão fantástico quando estamos dentro e vivenciando o Rotary. A exemplo do próprio Papa, que na Argentina ele fazia esse trabalho voluntário na região onde ele estava e então recebeu ali um título honorário. Né, Sim, relevante serviço prestado. Também, exatamente. E no velório da Rainha Elizabeth, o rei Charles estava com um distintivo do Rotary na lapela. Olha o significado que isso representa para todos os rotarianos. E agora o Silvio Santos captaram uma imagem dele também recebendo o título Porres. Ele recebeu um programa de televisão de um clube recebeu o título Porres. Em São Paulo. Vamos trazer aqui agora... Deixa só, aproveitando que grandes personalidades eu não posso deixar passar, até porque foi na minha gestão como presidente do Rotary Club Industrial, nós temos aí o duplo carpado que é da Daiane dos Santos, tá? Pois a Daiane dos Santos, ela esteve conosco aqui em Canoas, visitou a escola desse projeto, e a matéria do jornal Duplo Cascado contra a paralisia infantil. E ela também é nossa companheira por Harris, e colocou a sua imagem à disposição de Rotary, passou à disposição do Rotary para usar, e ela está aí nas mídias, nós podemos... é a nossa companheira por Harris, a Daiane dos Santos, aí é a nossa grande ginástica. Né? Mas, Miguel, eu queria trazer agora para a nossa realidade, né, as ações do Rotary. O que o Rotary tem feito? O que você pode falar? O que o Rotary tem feito? Ultimamente, nós tivemos uma grande tragédia aqui. Como é que foi a participação do Rotary nisso aí? Você que deve ter uma visão geral do distrito aí como coordenador do colégio. Essa visão geral agora, a partir de determinadas situações, ela passou também
ela teve uma dimensão muito grande também no diz respeito a... Até para nós rotarianos também. Até para nós rotarianos. Situação extremamente difícil, né? Mas assim, ó, nós temos a Fundação Rotária. E tem os rotarianos que participam dentro dos seus contextos também de contribuição para a Fundação Rotária. Aí veio o advento dessa tragédia climática que atingiu quase que 90% dos municípios. A última. É a última. Teve em setembro. Em setembro também. Em setembro o Rota também já colocou à disposição. Tivemos uma pandemia. Teve uma pandemia, né? Mas assim, ó, o Rota tem os chamados subsídios, que são valores que são disponibilizados para os distritos e, por consequência, para os clubes. Olha a ponta lá, que é que é quem faz acontecer. A célula máter, né? A célula máter. Então, nós temos lá os chamados subsídios que o Rota Internacional, através do seu banco financeiro lá, que é a Fundação Rotária, ela disponibiliza. E é nesse momento, todos os anos tem valores que são disponibilizados lá através dos projetos de subsídio distrital, né? São pequenos valores que são colocados à disposição para projetos imediatos, locais. Mas esse aí ultrapassou o limite da capacidade financeira de qualquer distrito. Aí o Rotary foi lá e colocou o tal chamado subsídio de desastres, que ele aplica em qualquer parte do mundo onde ocorram situações semelhantes que aconteceu conosco. Então, esse subsídio lá é $25 mil hoje, de desastre. Aí o que aconteceu? Foi mais de um distrito que foi atingido. Então, ele colocou à disposição lá $75 mil. Eu tinha anotado aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, em valores de hoje, na cotação do dólar de hoje, o que daria? O dólar deve estar aqui 5,70. Está 5,62, eu anotei aqui. Mas dava em torno de $125 mil cada um. Então, R$1.000. Tá? E isso foi aplicado aqui na compra de cesta básica. 400 mil reais. 400 mil reais. Compra de cesta básica, material de limpeza, material de higiene. Então, isso aí foi uma benção que as pessoas dizem. Foi uma benção, porque era no momento que as pessoas mais necessitavam, o Rotary foi lá estender a mão. O Rotariano foi lá, além de vir esse subsídio à disposição dos clubes e do distrito, esses valores em dinheiro para compra imediata daquilo que necessitava aquela comunidade, os rotarianos também se mobilizaram também para atender. E nesse último, então, aí o Rotary colocou à disposição o chamado subsídio magnitude. De grande magnitude. Só 4 situações semelhantes aconteceram no mundo para esse tipo de atendimento. E a primeira vez no Brasil. Né? E a primeira vez no Brasil. Só para se ter ideia, a tragédia foi enorme. O Rotary se mobilizou e também os rotarianos se mobilizaram e o Rotary Internacional disponibilizou. Então foi uma coisa assim... 2 milhões. Praticamente... 2.600.000 e poucos mil dólares que vão ser distribuídos. Eles iniciaram e estarão sendo distribuídos. E ainda tem verba chegando, né? Tem verba chegando até maio do próximo ano, 25. Essa é a projeção de atendimento que o Rotary deixou à disposição dos 5 distritos do Rio Grande do Sul. Dessa vez nós fomos beneficiados. Aí vai dizer assim, não, o que o Rotariano faz para isso? Não, a gente tem um rotariano de forma voluntária, faz a contribuição, porque o que acontece? Para que as pessoas saibam assim, mas por que faz essa contribuição e não sei o que? Não, a gente faz contribuição porque, em geral, um clube que contribui para a Fundação Rotária, um distrito que contribui para a Fundação Rotária, a partir de um determinado momento, retorna esses valores. Então, o clube faz o projeto, a gente diz assim, é um ganha-ganha, né? Que a gente costuma dizer, né? É um ganha-ganha, né? Então, determinado projeto que um clube faz aqui, quando ele faz esse projeto, ele recebe subsídio, ele coloca um valor, a Fundação Rotária coloca outro valor e poderá um outro distrito colocar outro valor. Então, no caso do Brasil, a gente sempre recebe mais do que doa, né? Isso, sempre recebe mais do que doa. A minha avó dizia, a mesma mão que dá, possivelmente será a mesma mão que vai receber. E veja que é interessante, né? Só que a gente dá com a mão e recebe com as duas, né? Dependendo da situação, o valor que você deu
pode voltar 6 vezes mais o valor que você deu. Até eu costumo fazer uma comparação assim, qual é o banco que te oferece 6 vezes mais do que tu investiu? Só o Rotary, né? Só o Rotary. E aí, em consequência, tem excelentes projetos. Então, nesse momento agora, dessa questão do climático aqui, que foi um absurdo que aconteceu, os rotarianos se dedicaram muito, mas também o Rotary colocou à disposição tudo isso aí e fez com que os rotarianos executassem seu trabalho da melhor forma possível. A mão de obra que o Rotary investiu nessa tragédia, né, para levar o apoio, que não é só o dinheiro que veio, né? Isso, Os rotarianos fizeram esse dinheiro chegar na ponta para quem precisa, né? E o mais interessante que muitos, e não poucos, rotarianos que foram atingidos pelas cheias não deixaram de se voluntariar. Perderam tudo, perderam casa, mas o ideal de servir em primeiro lugar. Sim, é verdade. Esse é exemplo, sim, é exemplo de vários companheiros que, inclusive, em geral, a gente se identifica, né? Tem uma camiseta do Rotary, tem um colete do Rotary e tal. Eu estive lá num determinado lugar onde estavam os rotarianos concentrados para fazer as marmitas. E aí tinha um companheiro lá, um rotariano. E eu olhei assim, aquela camisa dele estava toda ela... toda esfarrapada. Toda meio assim, sabe? Amassada assim. Eu até disse, por que houve com a camiseta do companheiro? Foi que eu salvei. Companheiro Miguel foi... Eu também fui atingido, minha empresa foi atingida, minha casa foi atingida, eu coloquei a camiseta e estou aqui. Isso é uma coisa que emociona, né? Muito. O cara largou de bom. E a gente viu que não só rotariano também, né? Sim. O rotariano foi igual muita gente que a gente via trabalhando de voluntário. E minha casa depois eu olho, né? Tem gente precisando mais. Isso que nós consideramos a magia do Rotary, que a presidente Stephanie do Rotary Internacional a magia diz. faz isso acontecer, né? Não temos um condão mágico para poder resolver o problema do mundo, mas somos uma semente que, plantando ações, nós chegaremos próximo às comunidades que a gente pretende atender. E aí vem um detalhe importante. Não somos assistencialistas. Nós trabalhamos com uma assistência. O assistencialismo aconteceu em virtude da situação toda... Da necessidade de dar momentânea. Porque o objetivo principal do Rotary é que se perpetuem essas ações através de projetos, que esses projetos sejam entregues para as sociedades de uma forma que ele possa se estender por mais e mais anos, como o programa, que daí nós chamamos de programa, que é da poliomielite, que é um dos nossos principais programas, assim como a gente também tem que falar da positividade dos nossos intercâmbios. Nós constituímos praticamente jovens para que sejam embaixadores do Rotary no mundo todo. Eles são treinados antes de viajarem, selecionados, treinados, selecionados depois de inscritos, lógico, que é por vontade própria, da própria família, e eles acabam se transformando e voltando com uma perspectiva que, de repente, em nenhuma outra oportunidade eles teriam. Então, consideramos, né, um dos principais programas esses. Eu considero dois que a gente tem. Um dos grandes programas de Rotary a questão do intercâmbio, viu? Principalmente a questão do Rotary. A gente convive aí no dia a dia com várias pessoas assim, e a gente sabe a questão de outros intercâmbios. Não que os outros intercâmbios vão desmerecer, não, cada um, mas o nosso é aquele que traz maior segurança para as famílias que estão querendo que seus filhos façam intercâmbio. Por quê? Porque ele sai daqui, ele vai para um país totalmente estranho, Taiwan, Índia, Chile, enfim, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, diversos países onde os distritos têm convênio o distrito tem convênio lá com o Rotary e tal, e eles vão para lá para ficar na casa de famílias de rotarianos, vão estudar um ano lá, aprender o idioma lá, conviver com a cultura diferente lá.
E aprende, né? E existe o processo de reciprocidade. Assim como vai o jovem para lá, vem o jovem para cá, ficar na casa de famílias rotarianos também. E isso se torna família. Tanto é verdade que é o comum, né? É o comum dizer, eu fui visitar meu filho. Mora lá na Irlanda. Agora com os meios de comunicação, você A fala mãe ao do vivo. o pai do meu filho lá. Mas eu quero pegar um gancho aqui que a governadora falou na questão a questão não é assistencialista, aproveitando assim, ó, o plano de visão do Rotary. Não, a declaração de visão do Rotary, olha só como ela é interessante e ela toca num ponto na questão ali que não é assistencialismo. Ela diz assim, ó, juntos, ou seja, juntos todos nós rotarianos, vemos um mundo onde as pessoas se unem no seu caráter de atividade profissional, empresarial, líder comunitário, se une e entra em ação. Então, hoje, a grande identificação hoje de nossos projetos são pessoas em ação, Rotary em ação, pessoas em ação. Para causar mudanças. Ou seja, se tu faz assistencialismo, você vai... Não muda nada. Não muda, né? a pessoa vai lá, daqui a pouquinho ela está precisando exatamente de que... Então, causar mudanças duradouras em si mesmas, em suas comunidades, que é que mais necessita. Aí o camarada pergunta assim, tá, mas aí faz um projeto. Olha, às vezes tem uma frase do presidente Roquinac que ele diz assim, você pode atuar num grande projeto que é o Endpoint Now, ou num projeto pequeno, dependendo da comunidade, do grupo, onde você planta apenas uma árvore. Depende se a necessidade daquele local era de uma árvore. A gente precisa de uma árvore, por quê? Porque de repente é um local que não tem nem sombra. Plantar uma árvore para dar sombra, fruto. Então, em suas comunidades e no mundo todo. Mas que para a necessidade, para que nós possamos ter uma mudança e transformação no mundo todo, nós temos que, inicialmente, fazer primeiro no nosso local onde a gente convive. E por isso que os clubes são a célula máter, porque ele conhece as necessidades. Ele conhece a necessidade, né? Teve agora Bardim, como é que é? Badim. Colono. Badim. O Colono. Badim ou Colono. Que o pessoal aí provavelmente conhece bastante. Ele nos ajudou os clubes de Rotary bastante, que ele fez lá as suas lives, colocou lá uma vaquinha e conseguiu muito dinheiro. Alguns milhões, né? Acho que mais de 50 milhões. E ele também colocou à disposição dos Rotary Clubes esse dinheiro. E aí perguntaram para ele lá, acho que foi um programa da gente, perguntaram para ele por que ele estava dando para os Rotary Clubes esses valores. Ele disse assim, não, porque eu sei que os Rotary conhecem as necessidades da comunidade. Ele foi mais longe até. Ele foi e disse assim, ó, não vai alguém aí em determinado lugar assim pedir alguma coisa e aí o rotariano daquela cidade, não precisa. Então o rotariano conhece, ele convive na sua comunidade, ele conhece quem realmente precisa, quem necessita e vai atuar diretamente na pessoa, ou na comunidade, ou na escola, ou numa creche, nas instituições de longa permanência de idosos, que também hoje tem até um clube de Rotary que atua diretamente com essas questões, mas dentro daquele modelo de Rotary, né, de temático. Clube temático, né? Temático e tal, então está surgindo agora, com causa. Agora a governadora assinou agora essa semana uma foto muito bonita ali, assinou também ali um certificado que o Rotary International mandou para ela, de fundação do Rotary Club, também com seu caráter temático, que são formados por pais de jovens de intercambistas. Então, é um clube que é voltado para essa situação, que eu considero um dos grandes projetos de Rotary do futuro, é a questão do intercâmbio. Né? O intercâmbio eu costumo comparar, porque tem vários programas de intercâmbio por aí afora, tá todos muito, muito bons. O diferencial do Rotary, eu acho que é a rede de apoio que o jovem tem, né? Então o jovem tem primeiro a família, depois você tem no clube, você tem sempre um clube anfitrião, né? O jovem que está numa casa como intercambista, ele é patrocinado, né? Ou ele é recebido por um clube. Recebe apoio. Ele é apoiado por um clube, não só pela família. Então você tem o presidente, você tem um oficial de intercâmbio, você tem um responsável pelo intercâmbio recebe instrução no clube, específica para isso, né? Que recebe instrução. Você tem o clube é certificado, então o clube tem que ser certificado para poder receber intercambista. Você tem um responsável pelo intercâmbio no distrito, você tem o governador do distrito, isso no país onde ele está. E no clube, no país de onde ele foi enviado, você tem também toda uma estrutura por trás. E aí esse jovem que volta,
ele, além de você ter os dois caminhos, né? A rede que foi formado pelo clube que enviou, pelo clube que recebeu, a família que recebeu, e esse jovem amanhã ele pode ter uma posição de destaque, até político naquele país, e pode servir depois de um contato, né, de interlocutor num momento de necessidade. Foi o que aconteceu. Teve uma jovem que estava, acho que é Taiwan mesmo. Taiwan que estava lá e ela levou as necessidades do Rio Grande do Sul. O orgulho deles de levar a bandeira do Rio Grande do Sul é uma coisa absurda, né? De levar a bandeira do Rio Grande do Sul. Levou a bandeira do Rio Grande do Sul, a situação, ela foi lá no clube, lá na cidade, e colocou o que estava acontecendo e levantou lá alguns dólares, $1.000 lá para vir. Ela deu um depoimento muito bacana. É uma rede que funciona, né? Não só através do intercâmbio, porque o mundo inteiro olhou para o Rio Grande do Sul e aportou também ajuda humanitária. E é bom lembrar que o nosso intercâmbio, ele finaliza em setembro as inscrições para os novos intercambistas que têm interesse de 14 até 18 anos completos, né? Essa a primeira. 14 para inscrição, né? Não que ele vai viajar com 14 anos, né? Sim, é importante falar porque... Que não viaja agora, ele tem todo um período de treinamento, enfim. Mas a inscrição para viajar o ano que vem, em agosto do ano que vem, porque nesse período todo ele vai ter treinamento. Mas nós temos outras oportunidades de intercâmbio também, que nós pincelamos aqui por alto, que é dos jovens também de 19 a 30 anos, já com uma capacitação que pode ser de curto, médio até longo prazo, né? Que pode escolher uma universidade, uma empresa, enfim, já é diferenciado. E também temos para os mais... para os jovens há mais tempo, né? Os jovens há mais tempo. Não, por exemplo, cursou universidade, se for na universidade, tá? O acadêmico lá, o médico, por exemplo, fez residência, ele quer fazer especialização. Aí tem a Bolsa pela Paz, que nós temos aí, o Rota tem 5 polos, onde ele recebe universidades conveniadas, que esses jovens vão para lá. Nós temos um exemplo aí de um médico aí, otorrinolaringologista. É o nomezinho difícil de aula. Ele foi para lá, ele contou a história dele, né? Um chevette, um sonho. Ele foi para lá, hoje é um dos maiores especialistas na área e eles, depois que participam desse programa de Bolsa pela Paz e fazem a sua especialização, eles têm por obrigação de retornar e desenvolver o seu trabalho em ações rotárias. Ele, por exemplo, ele faz ações rotárias na África. Então, a técnica que ele aprendeu lá, ele vai lá e aplica e ensina os médicos do continente africano. Então, isso é uma coisa, assim, fantástica, absurda, que o Rotary faz, assim, né, de ajuda humanitária. E ainda tem os mais. E tem os mais. Que querem só reunir um grupo e passear por uma determinada região. Agora estão saindo para a África e vão ficar 14 dias, um grupo de mais ou menos 15 pessoas, afins, que já estão de malas prontas para fazer essa viagem para conhecer a África. Já foram em outros lugares também. Esse é o intercâmbio da amizade, né? É o intercâmbio da amizade. É bom lembrar que o intercâmbio da amizade é todo custeado pelos viajantes, né? Viajantes. Não pelo Rotary. Esse é custeado, mas do mesmo jeito tem os valores inferiores e fica também hospedado em casa de rotarianos. Tem uma frase lá que o Rotary ele está aberto a inúmeras possibilidades. O Rotary está aberto a inúmeras... Você que está ouvindo agora aqui, o Rotary está aberto a inúmeras possibilidades. Primeiro, a questão de que você, participando do clube de Rotary, você vai conhecer pessoas da sua comunidade, da sua sociedade, que vocês não imaginavam que faz parte lá do processo do Rotary, está lá. Às vezes você tem um projeto bem perto de você, na sua casa, no seu bairro, numa escola, numa organização não governamental, numa sede comunitária, e o Rotary está lá fazendo o seu trabalho. E às vezes não sabe. Você participa do clube do Rotary, você vai encontrar, vai sentar do lado de alguém da sua sociedade lá e que faz parte da liderança da sua sociedade. Aí você diz assim, mas não pode ter, o Rotary não pode ser um sacrifício. Pelo contrário, nós temos muita diversão.
E nós gostamos de estar perto. Tem o presidente que diz assim, nós amamos estar perto dos nossos amigos, mas e também tem os eventos também de Rotary que você vai viajar, tem as convenções, tem as assembleias, ou seja, a gama que o Rotary te possibilita de conhecer pessoas no mundo todo, de culturas diferentes. Como diz assim, ó, embora sejam os clubes de Rotary tenham uma direção estruturada de organização, de formalidades, mas em cada lugar, por exemplo, na Índia, né? Bem diferente a atuação de Rotary. Sim. Né? O Rotary é Rotary no mundo inteiro, né? Mas com as suas características locais. Culturais, E aí eu acho que merece um recado, né, para os nossos rotarianos, né? Que conheçam mais o Rotary, né? Eu falo, vocês só começam a conhecer o Rotary, eu falo, quando você começa a trocar, né? A visitar outros clubes, outros distritos, não só na mesma cidade, no mesmo estado, mas até em outros países, né? Quem viaja, o rotariano que viaja, tem que ir num clube de Rotary do outro lado. Ele tem que levar a flâmula do clube dele. Tem que levar, e você vai ver que funciona, né? Ele funciona mais ou menos da mesma forma, com as características locais, né? O Rotary nos Estados Unidos, não sei se são todos, né? Mas muitos que eu visitei, e eles têm o momento da música. Então tem um momento que eles cantam uma música, não é só música de Rotary, é uma música qualquer. Eu tive a oportunidade de viajar pelo Rotary para as Filipinas, né? No antigo programa do IGE, que era o intercâmbio de grupos de estudos de um mês, e vários clubes que a gente visitou nas Filipinas, todos eles tinham o momento da música. Então naquele momento lá distribuía às vezes a letra da música e o pessoal cantava uma música, porque é o momento de... A música une mais, né? Música descontrai. A música descontrai, une os corações. Nós gostamos de nos divertir, como dizia o presidente, nós gostamos de nos divertir também. Então, essa troca de experiência assim, é muito legal. Você ir numa outra reunião de clube. Hoje, antigamente era muito comum, você fazia reuniões conjuntas de duas cidades, né? Nos fóruns, os fóruns das avenidas de serviço. Nós temos aqui um exemplo. Nós temos aqui um exemplo no Distrito 4670, deve ser melhor. Pessoal que vem do Uruguai, né? Hein? Tem um pessoal que vem do Uruguai. Um ano eles vêm na nossa conferência. E é muito legal, né? Porque eles falam hermanos, não sei o quê. É muito legal. E no outro ano a gente vai na conferência deles, né? É muito legal. Isso está caindo, as pessoas estão esquecendo, os clubes que fazem isso, às vezes fecha o clube e os clubes novos não conhecem mais isso. Né? E tem essa troca, assim, é muito legal. É muito legal. Só quem já foi e que conhece. E as coisas acontecem até quase por acaso, porque todo rotariano tem hábito de usar o distintivo da lapela. E para a gente fica normal. E às vezes tu tá na portaria de um hotel e em seguida uma pessoa se identifica. Tu é rotariano, mas de que cidade que tu é? E vem conversar com a gente. Eu estava em Portugal, totalmente despretendida. Sem intérprete. Estava em Portugal sem intérprete. E no balcão do hotel em Coimbra, tinha uma plaquinha que dizia: as reuniões de Rotary acontecem. Que legal. Mas eu não acredito que eu estou aqui. É hoje, é agora. É hoje. Vou participar de uma reunião de Rotary. E às vezes tu está fazendo um passeio e encontra um marco rotário em algum lugar, uma placa, um marco, e isso dá uma satisfação interior de reconhecimento pessoal da gente, de que a gente está inserido nesse contexto. Não tenho dúvida nenhuma, uma experiência muito marcante isso. Essa é uma experiência assim que... tenho certeza que naquele momento te emocionou muito. Ah, com certeza. Tenho certeza que te emocionou muito, porque tu entendeu assim, e eu faço parte disso. Eu só vou fazer mais uma apreciação. No interior do Mato Grosso do Sul, Maracaju, especificamente, fui visitar, mas intencionalmente, porque a cidade só vive Rotary. Fez o hospital, a delegacia, a prefeitura. Eles passam um ano trabalhando para uma festa que se chama a Festa da Linguiça. Tem fábricas de linguiça típica e tal. E eu cheguei na reunião, ela era formalmente colocada, né, a mesa principal, de um lado azul, de outro lado vermelho. Eu pensei, bom, in Polygon now, né?
vermelho e o azul do Rotary. Fui na tribuna, minha primeira pergunta que foi feita para mim. É colorada ou gremista? Sim, No Mato Grosso. Porque Gaúcho, eles migraram do Rio Grande do Sul e carregaram a bandeira do Rio Grande do Sul junto e sentavam separados. E colorados e os gremistas. Que barbaridade. E eles faziam, inclusive, disputas na cidade quando tinha jogos de futebol, passeavam de carreta na cidade, aquilo era uma festa, tanto para um lado quanto para o outro. E aí perguntaram para mim. Eu disse, meu Deus, se eu digo que sou vou ficar mal, né? Eu disse, eu sou Novo Hamburgo. E aí me safei. Sim, até porque Novo Hamburgo tem um baita de um time mesmo, né? Tinha até, né? Tinha. Foi campeão gaúcho há pouco tempo. Foi na época que era campeão gaúcho. Então, aí assim, agora hoje a gente já tem cuidado. Mas, governador, assim, ó. Agora eu vou usar... Viu, pessoal? No início do nosso bate-papo aqui do Rotary Cash. Eu me apresentei aqui e me apresentaram como coordenador do Colégio de Governadores. E como eu disse, nós temos vários rotarianos, ex-governadores de Rotas, pessoas que a gente tem assim como exemplo, né, de rotarianos, assim, por toda a história deles. Eu tive a oportunidade, quando tinha um ano de Rotary, o governador lá queria assumir, consultou o clube que eu era associado, o Rotary Canoa Industrial, e aí o clube me indicou para ser o diretor de protocolo distrital. Que eu, como... Mestre de cerimônia. Mestre de cerimônia, cerimonial lá. Dos eventos do distrito. Né? Cuida dessa informalidade. O protocolo é o primeiro a chegar e o último a sair. E o que mais trabalha. E às vezes fica sem café e sem janta. Quem está cuidando de alguma coisa. Não dá tempo. E depois eu fiquei com o governador Paulo Marrete e já fiquei com os outros próximos 3 governadores consecutivamente. Tá? E aí, pela experiência que eu tive e conviver com esses governadores, talvez eu tenha facilitado a minha jornada enquanto rotariano e chegando a ser governador do 21 e coordenador hoje. Mas agora, na qualidade de coordenador, eu gostaria que a governadora, provavelmente nós estamos encaminhando para um encerramento, por que magia do Rotary? O que induziu a presidente de Rotary International a trazer esse lema para o seu ano rotário? Qual foi a história? Como é que é isso aí? Uma história fantástica que ela contou, porque todo o presidente de Rotary Internacional, pelo menos até esse ano, ele escolhe um lema. E ela estava no interior de uma região muito pobre, atendendo um projeto de colocação de filtros de água. E as crianças sabem como são, ficam curiosas ao redor, e eles estavam instalando o filtro e abriram a torneirinha, a água suja entrou por um lado e saiu limpa do outro. Instalaram aquele filtro e desligaram. Não foi na Tailândia, não? Afeganistão, Acho que foi bem num lugar bem precário. Bem necessitado. E ela fechou a torneirinha e a curiosa criança, que isso é normal, pegou no braço dela e disse, aqui diria, tia, faz de novo essa mágica, porque para aquela criança aquilo era a mágica, né? Realmente ver a água que não era potável. E é mágico mesmo. É mágico. É mágico. Tu vê uma água turva, uma água turva, num lugar assim onde as necessidades são básicas não são oferecidas. E daqui a pouquinho a água sai... Abre uma torneira e sai água limpa, mágico, né? E eles caminhavam distâncias para pegar, inclusive, água que não era potável para os usos cotidianos. Então, ela entendeu para ela, aquele foi o momento mais importante que ela se sensibilizou para escolher o tema A Magia do Rotary. Por isso que ela frisa, não temos um condão para transformar as vidas das pessoas, mas nós temos métodos, nós temos projetos, nós temos ações que podem vir a fazer a magia do Rotary acontecer. E transformar a sua comunidade. Exatamente. A sua comunidade. Você transforma as vidas ali realmente. Na verdade, todos os lemas eles são um chamamento do ano rotário. É uma renovação de ideal de Rotary. É uma provocação que faz assim, ó, pessoal, vamos renovar o nosso espírito de solidariedade, o nosso ideal de servir com esse lema. Esse lema, a magia de Rotary, ele faz um link com os dois polos. Tanto com o que recebe,
o projeto de Rotary como o rotariano. Ele entender que aquilo ali que ele carrega, né? É algo grandioso. É. É algo mágico, A algo gente- que sensibiliza. Eu acho que quando o rotariano entende o que significa, né, ser rotariano, é aquela coisa, né, que a Rosana estava falando, você chegar no lugar e ser reconhecido. Eu estava pensando aqui, né, quando você estava falando, quando você enxerga um monumento do Rotary, né, aquela roda dentada que tem nos monumentos, em outro país, é como você vê. Para quem viaja, sabe o que significa você ver a bandeira brasileira hasteada, É isso. seja no hotel, seja em isso. algum lugar. Isso. Isso que a gente sente é mais ou menos o que o rotariano sente quando ele está fora Isso. e enxerga aquela roda, aquele símbolo do Rotary, em qualquer lugar, né? Às vezes você vai você está andando na rua, como já me aconteceu, quando eu estava na Austrália, e tinha uma faixa tá chamando para algum evento que ia acontecer na cidade, um evento do Rotary, e tinha uma faixa no meio da rua do Rotary chamando. Ou você passa no lugar e tem alguma, seja uma água, um ponto de ônibus, alguma coisa assim, com o logotipo do Rotary ali, que aquilo ali foi uma ação do Rotary. Então, aqui vai lá, eu estou aqui. Né? Você se sente orgulhoso de fazer parte. Você se sente Da participante organização. daquilo ali. E às né? vezes Você a se sente gente- parte do movimento. Não tem É. nem noção de que o tão pouco que a gente está fazendo é tão grande para aquela outra pessoa Tão que está recebendo. significa tanto, né? Mas, de repente, a gente sente esse retorno quando recebe um abraço Isso. apertado. É. E aí a gente se emociona, porque, no fundo, a gente era tão pouco aquilo que a gente estava oferecendo, E o mas mais para a pessoa que estava recebendo Mas o mais era interessante tudo. disso, que pode acontecer, o mais interessante que pode acontecer, é que de repente você está passando em determinado lugar e está com o seu distintivo e você não participou daquele processo, mas a pessoa que... Você se sente parte. A pessoa que te olhou e disse, aqui, dá um abraço aqui, vocês estiveram lá, né? Vocês fizeram isso daqui. Né? Aí pergunto para você, Rotariano, e perguntaram para mim algumas vezes, e você que vai entrar no Rotary, provavelmente vou perguntar para você um dia. O que você ganha por ser rotariano? Aí o governador tocou num ponto ali que é muito importante. O que a gente ganha Eu abraço. é quando a gente vê o sorriso, o semblante de quem recebe, né? Aquilo que poderia ser tão pouco... Quando você recebe alguém poderia dizer muito assim, obrigado aquele obrigado que vem do coração. Né? Alguém Aquilo poderia ali. dizer, nós investimos aqui cerca que quase que 1,5 milhão, vamos dizer assim, no total de valores agora na questão assim. Alguém poderia dizer assim, mas parece pouco. Pergunta para quem recebeu. Para quem recebeu. Para quem né? recebeu essa ação de Rotary, de rotarianos. Hoje nós estamos fazendo uma entrega de latas de tinta. Kits de tinta, É, né? kits, Que não é porque só tem lata. a bandeja É e o lata, rolo é o também. rolinho. E aí questionaram, outras pessoas questionaram, mas uma lata e só tinta? Me perguntaram, né? Aí eu respondi que são 583 mil pessoas atingidas no Rio Grande do Sul. 283 pessoas que ficaram desabrigadas e 100 e poucas pessoas que voltaram para casa sem nada. 180 mil. 1.000 pessoas, exatamente. É. Essa lata de tinta que cobre 135 metros quadrados, tanto externa quanto É uma interna, casa, né? é tudo. Se contar É que essa tudo. pessoa que vai receber esse kit hoje do galão lá de 18 litros lá de tinta, e mais o rolo e a bandejinha, né? Se contar que essa pessoa, provavelmente ela já recebeu um fogão do Rotary, Sim. ela já recebeu um fogãozinho de Rotary lá, recebeu um material. Alguma Kit de cesta, higiene, alguma cesta cesta básica. Essa básica. cesta básica, então, assim, isso traz um complemento. Agora, tu imagina só. Isso a gente. É só dar uma volta aí nos lugares que foi atingido. Essa tragédia ela não marcou só as paredes, ela marcou as pessoas. Mas se você tirar um pouquinho da marca da parede, isso vai trazer um pouquinho mais de alento à pessoa. Porque essa tinta ali, ela vai tirar aquela marca indelével que ficou ali, ó. A pessoa tá chegando em casa ali, ele olha ali que 1,5 metro, 2 metros Ele ali. enxerga a água, né? Enxerga a água. Então,
O Rotary possibilita o quê? Que a pessoa também resgate também para si também o seu estar em casa. E nós tivemos um momento que foi da calamidade, o outro momento que é da reconstrução, e o governador Miguel falou muito bem, mas esse meio é aquele meio da pessoa que não consegue ou não ainda não está pronta para encarar uma nova realidade de vida. E essa parte psicológica é muito considerada na parte da medicina, principalmente não só pela saúde mental, e né? os atendimentos em posto de saúde, por causa essa mancha, ela está com mofo ou com fungos, ela provoca doenças. E se ela é coberta com tinta depois de seca a parede, lógico, né? Ela também, além de fazer um resultado que é material, ela também incorpora essa parte da sensação da pessoa se sentir pertencente a uma nova etapa de vida. É o que nós falamos hoje na Magia de Rotary, a reconstrução. Ela reconstrói a casa e a vida. E a vida. E a vida. Porque, veja, olha só, o adulto, ele já vai se sentir impactado com essa situação, o adulto. Imagina as crianças, os filhos. Não esquece mais. Não esquece mais. Aí vai assim, ó, eu fico imaginando agora, e aí não tem nada a ver com o lema é a magia do Rotary. Mas eu fico imaginando assim, que o pai tá lá pintando, aquele negócio todo tá agorizado em volta, o pai desceu ajudar a pintar. Ele também já tá ali, aquela coisa, sabe? Aquilo muda. Solidária. Solidária, isso muda também. A vida voltando. Então, assim, ó, nós só temos a agradecer a fazer parte dessa oportunidade que o Rotary nos dá de fazer parte, porque, meu amigo, você que se dispõe de tempo, você se quer fazer alguma coisa, você que tem disposição de ajudar alguém, o Rotary está à tua disposição para que você possa realizar. Nós tivemos agora, nesse período da gente, inúmeros voluntários, uma bênção. Inúmeras pessoas que foram atingidas, se colocar à disposição, uma avalanche. A gente que atravessou o país, né? Gente que atravessou o país. Para vir para cá. E isso foi uma coisa, assim, fantástica. Mas lembre-se de uma coisa, existe o momento da tragédia, aquilo ali é pontual. Mas lembre-se de uma coisa, todo dia tem alguém, uma instituição, uma pessoa que trabalha em prol de uma determinada comunidade precisando do apoio de voluntários. Seja uma escola. Nós temos alguns projetos que são maravilhosos na questão do aproveitamento da água da chuva, né? Aproveitamento da água da chuva, um projeto fantástico. Projeto de robótica, de iniciação robótica nas escolas. Então, assim, ó, projeto de sala pedagógica. Então, eu tenho certeza que esse ano Rotary 2024, 2025, nós teremos inúmeros projetos, governador, que irão beneficiar, assim, principalmente agora, nesse momento, assim, que as pessoas estão lá, assim, em situação de total vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade, que palavra que é essa? Estão necessitadas, né? Estão necessitadas e nós temos muito a realizar ainda. Essa é a verdade. Só que nós precisamos de mais gente para nos ajudar. Muita gente, às vezes, tem um plano, quer fazer alguma coisa e não tem uma estrutura para fazer, né? E o Rotary, de repente, pode ser aquele apoio que falta o Rotary tem acesso, às vezes, aos meios, né? Que pode servir para quem tem o plano e não tem os meios. De repente, o Rotary tem... De repente tem ideia de um projeto e não tem como viabilizar, mas em Rotary ele tem um canal para venha participar do Rotary. O Rotary tem um projeto para qualquer pessoa. É família. As pessoas fazem projeto de viajar junto, um passeio, enfim. Então, assim, ó, você que quer participar, sou voluntário. O Rotary tem algo que você possa fazer pela sua comunidade. Eu tenho um plano e preciso de voluntário. Precisamos de você. O Rotary também tem os voluntários. Nós estamos à disposição de você para que você venha conhecer a nossa magia, a magia de Rotary, falando no Rotary 2024, 2025, com a nossa governadora Rosana. Né? Agradecemos a participação, governador Miguel. Foi muito oportuno e esperamos em outras oportunidades. A caneca RotaryCast é sua para lembrar sempre desse momento em que tivemos aqui. E concluímos a programação de hoje, já abrindo a possibilidade, né, de tê-los conosco num próximo evento que faremos chamada. Esses eventos serão um
evento por mês, um episódio por mês. E não se esqueçam do like, do like, do gostei ou não gostei. É importante dizer assim, rapidamente, assim, ó, que o pessoal, além de você entrar num clube, você recebe toda a gama de treinamentos para os nossos rotarianos que são especializados, para que você possa realizar as suas ações de forma correta, de forma adequada. Então, não é assim, não. Tem todo um processo de treinamento, dentro das nossas comissões estruturadas. Então, você vai ter sempre alguém do seu lado para lhe apoiar a realizar as nossas ações. Então, vem conosco. Governadora Rosana, meus parabéns pela iniciativa, governadora, verdade, muito obrigado por estar presente hoje aqui também. E eu tenho certeza que esse é um programa, por exemplo assim, um bate-papo, né, que vai se firmar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Esse vai ser um canal de comunicação do Distrito 4.670 para com os rotarianos e para a nossa comunidade do nosso distrito. Não tenho dúvida nenhuma disso. Nosso distrito? Todos os distritos do Brasil? Não, até porque hoje não tem fronteira mais. Hoje não tem fronteira mais. Hoje a gente participa de reuniões, e nós participamos seguidamente de reuniões, onde a pessoa... Qualquer parte do mundo. Não tem mais fuso horário. Não existe mais fuso horário. Hoje não tem mais fuso horário. É normal os nossos presidentes de rota entrar 3, 4 horas da madrugada lá onde ele está, e nós estamos aqui 19 horas. Né? Então, assim, então não tenho dúvida nenhuma que... Então, deixe o seu like, faça perguntas que serão respondidas e venha participar do Rotary. E se você quiser conhecer, vai dizer o número do telefone, vai deixar o número do telefone ou alguém vai digitar aparece depois? Aqui ou aqui ou aqui. Vai colocar, então tá isso. Vamos tá? colocar aqui. Grande abraço. Seguimos em frente.